Muito bem, boa noite, caríssimos internautas. Mais uma vez nos encontramos aqui para falar um pouco mais sobre essa grave situação que toma todos nós, né? E que mudou radicalmente a nossa dinâmica, a nossa rotina de trabalho, a nossa vida, né? Nós temos feito um esforço muito grande de tentar compreender o que significa toda essa pandemia, quais os impactos dela no nosso país, na economia, na política, e, sobretudo, quais são os caminhos para que nós consigamos preservar o máximo de vida possível, né? Nesse momento, todos nós brasileiros somos chamados a permanecer em casa, a fazer isolamento social, e o poder público também precisa agir com medidas de proteção, de cuidado, de amparo social, né? Estamos acompanhando o trabalho impressionante, o esforço colossal das equipes de saúde, dos médicos, né? Todos os profissionais da área de saúde que têm se demonstrado, têm se desvelado, se desdobrado em atitudes de cuidado, né? Então, nossa homenagem a todos esses profissionais. E hoje, de modo muito, eu diria assim, bastante interessante, muito particular, nós vamos falar com um grande amigo, não é? Jean Goldenbauer. Jean, tenho o prazer de fazer com ele parte de um grupo, nós chamamos de Grupo dos Seis aqui em Piracicaba. É um grupo que tem trabalhado a perspectiva da arte e é uma experiência muito bonita, não é? Vou apresentar de maneira mais formal o Jean, que é compositor e doutor em musicologia, professor e pesquisador no Centro Europeu de Música Judaica da Universidade de Música de Hannover, na Alemanha. É fundador do coletivo Judias e Judeus com Lula e membro fundador do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil, né? Jean vive em Hannover com sua esposa, Paola, que é piracicabana, né? E o seu cãozinho, o seu cão, Jack. Tudo bem, Jean? Vou te passar a palavra para fazer a saudação. É uma alegria te encontrar. Que horas são aí na Alemanha, né? Você está aí já na madrugada, não? Olá, meu caro amigo Adelino, parceiro de Grupo dos Seis. É um prazer estar com vocês. Obrigado pelo convite. E, pois é, eu estou um dia depois já. Estou no 1º de abril, né? Não é mentira, mas estou no 1º de abril porque já é 00:04 aqui. Hoje, aqui no Brasil, já é um dia, de uma certa maneira, de triste memória, né? Porque é a data que se faz menção ao golpe de 1964, né? Então, é um dia que nós, você como judeu sabe a importância da memória, e o Dia da Memória é um dia para você não esquecer das atrocidades, para que elas nunca mais aconteçam, né? E a ditadura civil-militar no Brasil foi um tempo tenebroso, né? E um tempo de muita perseguição, muitas pessoas que foram assassinadas, de censura. Então, não podemos esquecer que nós gravamos essa live também e fazer menção, né, principalmente a tantas pessoas que foram assassinadas e que perderam a vida em nome da verdade e da justiça, né? Fazemos aqui, então, a nossa homenagem. Sei que você também compartilha disso, né? Você que é um atuante, um ativista no campo dos direitos humanos, sabe o quanto a ditadura civil-militar brasileira ela promoveu atrocidades, né, para o nosso povo. Não sei se você quer comentar um pouco, a gente não tinha nem falado disso, né? Não, brevemente, só vou realmente deixar a mensagem aqui de ditadura nunca mais, né? As vidas perdidas, toda a tortura que foi disposta naquela época, que criou-se uma imagem que hoje, aos poucos, vai sendo diluída, de que a ditadura não foi tão ruim assim, não foi tão agressiva como a do Pinochet e tudo mais, mas não importa o tamanho, a dimensão
da gravidade. Uma vida perdida é uma vida perdida, e isso não tem justificativa. Um assassinato é um assassinato e nunca vai ser aceito por nós que prezamos pela vida, pela paz, pela liberdade, pela tolerância e pela democracia, né? Então, dia 31 de março, hoje é um dia de lembrança e, logicamente, no presente momento que vivemos, temos à frente do Brasil uma pessoa que claramente faz apologia à ditadura, né? Inúmeras vezes elogiou aquele período horrendo. Então, nossa atenção tem que ser redobrada neste delicado momento que o Brasil vive. Jean, eu tive a oportunidade de conviver durante a minha juventude com Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu fui estudante em São Paulo, estudante de filosofia ainda com Dom Paulo, né? Na teologia já não era mais ele, mas eu trabalhei na igreja de São Paulo, na diocese, e o Dom Paulo, ele foi um dos articuladores daquele livro Brasil Nunca Mais. Inclusive, hoje eu fiz uma postagem no Facebook fazendo memória. E eu me lembro que eu era jovenzinho quando eu recebi esse livro das mãos do saudoso cardeal Dom Paulo. E ele falou, olha, você precisa ler. Ele falou, menino, você precisa, né, conhecer. E a leitura desse livro foi importante porque é um livro denúncia, né? E é um livro que marca uma experiência difícil. E a Igreja de São Paulo, a Igreja do Brasil, junto com outras entidades, você que é de tradição judaica, eu tive em algumas celebrações com Henri Sobel, né, que era um grande companheiro de Dom Paulo, na luta pela verdade, pelos direitos, na defesa, sobretudo, da vida. Mas eu ia falar desse livro, fazendo link com o que você está falando, porque uma das propostas e uma das coisas que Dom Paulo Evaristo falava, Dom Paulo Cardeal Arnes, né, era conhecido, era justamente a importância de conhecer o passado para que as atrocidades não se repetissem. E nós não tínhamos, naquele momento, ainda consolidado um movimento que depois vai ganhar força, inclusive com a eleição do Bolsonaro, que é o movimento do negacionismo, né? Esses grupos que passaram a negar a história, então negar que houve tortura no Brasil, né? Negar, e agora a gente percebe esse negacionismo, e isso aconteceu também em relação ao Holocausto, né, a tudo que se produziu de mal na Segunda Guerra Mundial. Então, há grupos que insistem em negar, né? E agora a gente vive uma situação aqui no Brasil que o próprio presidente da República ele assume, né, coerente com a sua visão negacionista dos fatos, né? Ele assume uma postura de negar a violência e a periculosidade dessa pandemia. Então, eu queria introduzir o tema e te chamar para a conversa nessa linha, né? Você que viveu, que vive, que está na Alemanha, como é que é essa pandemia que tem passado pela Europa e que está chegando até nós, né? É possível esse discurso dúbio de que ela não é tão grave assim, né, que ela pode ser amena? Como é que você enxerga isso? Bom, acho que a gente tem que falar com as palavras claras. Perdeu o sinal do Jean, né? Ele vai, daqui a pouco ele deve voltar. Ele está lá na Alemanha, né? E é muito interessante o olhar do Jean, porque está numa cidade que é Hannover, e é uma cidade que é relativamente do tamanho de Piracicaba. Depois ele vai falar um pouco disso. Vou voltar a palavra, Jean, por favor. Bom, desculpa, caiu a ligação, parece. É o seguinte, o cidadão que está na presença do Brasil, o que ele está fazendo é um verdadeiro crime contra a humanidade, né? Porque
a Organização Mundial de Saúde já deu todas as declarações possíveis que indicam e provam, os números estão aí para todos verem, né, o quão perigoso, o quão nocivo, o quão letal pode ser o coronavírus, né? Esse negacionismo, essa ideia, uma ideia realmente nazifascista de se repetir cada vez mais uma mentira com a intenção de que ela vire uma verdade, né? E a gente vê que isso, infelizmente, funciona para o eleitorado do presidente da República. Mas a verdade é maior do que tudo isso, né? E cadáveres, pessoas que morrem, são a verdade, né? Então, quando a gente tem 12 mil mortes na Itália, 6 mil mortes na Espanha, acredito, e 3 mil mortes nos Estados Unidos, não tem nenhuma pessoa em sã consciência e saúde mental, decente saúde mental, vai negar que esse vírus é realmente um vírus perigoso. Aqui na Alemanha, de modo geral, saiu inclusive notícias sobre o presidente do Brasil, né, sobre a alucinação das declarações dele, porque em nenhum momento alguém aqui duvidou do perigo do corona, né? Então as medidas foram tomadas de uma maneira muito rápida e eficaz, ao meu modo de ver. Eu estou bastante satisfeito com a postura da Angela Merkel, né? E acredito que a segurança e o cuidado com os quais ela se dirigiu e se dirige, né, ao povo alemão, faz com que os números sejam bastante reduzidos de morte, né? Não chega nem a 1% de mortes das pessoas infectadas, e esse isolamento que a gente está fazendo seja feito de uma forma muito sutil, organizada, e com criando uma atmosfera agradável, assim, vamos dizer, ninguém está em pânico aqui, e não há também brigas, nem nada disso, né? Então, tudo parte dos dirigentes, o povo reflexo. Muito bem, vamos chamar o Vanderlei. Vanderlei, que é o jornalista responsável por todo esse trabalho, né? O Vanderlei tem entrado com alguns pontos. Olá, professor Adelino, boa noite, Jean, ou bom dia, né? Já é madrugada na Alemanha. Eu queria separar aqui alguns dados, só para a gente ter uma dimensão das notícias do dia e qual que é a situação dos números oficiais a respeito do coronavírus. Lógico que a gente sabe, e já falamos disso aqui, o Jean também pode comentar, há pouco até a gente conversava um pouquinho sobre isso, os dados oficiais são apenas aqueles que são aquilo que já está testado e comprovado, né? Mas as pessoas que estão doentes e que ainda não fizeram os testes, ou que ainda nem foram atendidas no serviço de saúde, esses números não aparecem ainda. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês algumas notícias a respeito disso. A gente, na Itália, a gente já teve um acréscimo hoje, eu não sei se já está aparecendo aqui, um minutinho só, isso. Nós vamos começar por essa aqui, então, né? O Brasil já está com um novo recorde, infelizmente, um recorde de mortes, 42 mortes em 24 horas, quase que 2 pessoas morrendo a cada hora no Brasil, vítima do coronavírus. Isso já são mortes confirmadas pelo vírus. Isso foi registrado no dia de hoje, né? Tem aqui também uma outra notícia do Brasil, de que o número de internações por síndrome de respiratória aguda grave, ou seja, algumas doenças, inclusive provocadas pelo coronavírus, mas também outros tipos de gripe e outras infecções que atacam as vias pulmonares, o caso de internações por esse motivo já dobraram no Brasil, e isso já está provocando uma pressão no sistema de saúde. Então, a gente já começa a encontrar problemas no sistema nosso de saúde para atender as pessoas. Não há ainda nenhum colapso, mas há uma situação de agravamento dessa situação.
Na Itália, eu estava citando aqui, a gente já teve agora um número recorde de mortes, embora o número de confirmações de casos comece a cair, mas o número de mortes provocados pelo coronavírus aumentou e chegou a 837, né, de ontem para hoje. São 837 mortes em apenas 24 horas na Itália. E nos Estados Unidos, as notícias também não são nada boas. São 3 mil mortes, né, confirmadas até hoje nos Estados Unidos, que já é considerado aí o novo foco, né, da epidemia. Aquilo que começou na China, passou para a Itália, a Espanha também está com uma gravidade muito intensa, e agora também Estados Unidos com 3 mil casos. Tá? Depois eu queria falar um pouco da região, mas acho melhor a gente voltar, a gente falar um pouco desses números mundiais, aproveitar que o Jean está na Alemanha, a gente falar um pouco disso, depois eu apresentar uns dados aqui da região. Jean, quer comentar? Sim, então, bom, a Itália, a situação catastrófica mesmo, né? Infelizmente, o país estava completamente despreparado, né? Eu não estou lá, não sou especialista na Itália, não posso oferecer a vocês o diagnóstico e as causas dessa catástrofe, mas eu acredito que é uma catástrofe que marca a história da Itália, né? 12 mil mortes, e as mortes continuam subindo, muita tristeza mesmo, né? A Alemanha teve as suas primeiras infecções um pouquinho depois, alguns dias depois, e isso já ajudou bastante em termos de precaução, né, e em termos de medidas a serem tomadas. Eu quero deixar claro também que aqui na Alemanha, acredito que o que conta muito, né, é a unidade do povo, né? A gente não tem movimentações, não tem carreatas ou alguma coisa assim de gente que sai pelas ruas buzinando e lutando, né? Lutando para poder trabalhar e praticamente se jogar em cima do vírus, né? Então, esse tipo de falta de informação, de desinformação e de ignorância realmente não tem por aqui, né? Então, tudo está fechado por aqui, né? Só estão abertos os supermercados, outras instituições de venda de comida e produtos de higiene e tudo mais, e instituições de saúde, né? O isolamento acontece de forma bastante racional, e isso não impede que as pessoas saiam de casa diariamente para fazer exercícios físicos, levando em consideração as indicações e pedidos mesmo do governo federal, né, de se manter afastado em 2 metros de cada pessoa, não saírem, grupos que vivem em casas diferentes não se encontrarem, existe toda uma lista que o pessoal segue à risca de maneira bastante consequente. Jean, de uma certa maneira, eu entendo que você respondeu uma questão que apareceu aqui pelo professor Rafa Gonzaga, né? Se na Alemanha está acontecendo a quarentena, esse isolamento, e você já disse que sim, né? Uma coisa que eu fiquei aqui, eu acho que é uma comparação, né, que eu gostaria de fazer, é que Hannover é uma cidade que tem cerca de 500 mil habitantes, né? Piracicaba é uma cidade de 400 mil. Nós estamos falando quase de cidades equivalentes do ponto de vista populacional, etc. Nós sentimos que falta em Piracicaba ainda algumas medidas. Eu vou citar um pouco o que a gente tem feito, o que a gente tem visto o poder público, e gostaria de ouvir de você aí como é que foi esse processo em Hannover, pensando que são cidades, né, que têm uma estrutura, um tamanho, né, populacional quase equivalente. Então, nós não fizemos, por exemplo, a centralização dos serviços no sentido de ter a expressão que nós temos usado aqui é um quartel-general
para pensar as medidas e as ações. Nós temos defendido a criação de um grande comitê, um comitê estratégico, onde seria ali o polo de articulação de todas as ações. Então, por exemplo, na cidade hoje, em Piracicaba, nós temos muitas ações individuais, que nós entendemos que são ações ainda isoladas, são importantes, né? Mas são isoladas na medida em que não sabemos quais são as realidades da cidade no seu conjunto. Então, cabe ao poder público, né? E aí a liderança, você destacou a liderança da primeira-ministra, aqui nós não temos essa liderança maior, não é? Então, entendemos que essa questão tem que ser enfrentada localmente. Então, cabe ao poder público assumir essa liderança, inclusive de convocar, de organizar, de articular o que já tem sido feito, de distribuição de alimento, de coleta de produtos de higiene. Como é que foi o processo? Se você pudesse dizer, para o sucesso, né, apesar das mortes, mas a Alemanha hoje é tida como um país que, de uma certa maneira, enfrentou com sabedoria essa pandemia. Se você pudesse contar o processo da sua cidade, de Hannover, como é que foi organizado a quarentena, toda a prevenção? Sim. Então, bom, primeiro é importante que se diga que na Alemanha, a Alemanha é um país muito menor que o Brasil e isso faz toda a diferença também, muito menor em termos geográficos, né? A gente tem que imaginar que a Alemanha é equivalente mais ou menos ao estado de Minas Gerais, em termos de tamanho, né? Então, o controle do governo federal, não é mesmo? Então, assim, tem essa facilidade geográfica e tem também aquele fator que eu já mencionei, que é o fator a maneira com a qual a primeira-ministra e todo o governo federal controlam uma situação de crise, né, com muita clareza e muita objetividade, né. Então, assim, ela fez um pronunciamento, né, que eu considero, inclusive, um pronunciamento histórico. Inclusive, a imprensa alternativa progressista no Brasil traduziu esse discurso dela, no qual ela falou, olha, primeira coisa, povo da Alemanha, esse caso é sério, levem a sério, né? É o maior desafio que nós temos desde a Segunda Guerra Mundial, né? Dito isso, ela já deixa claro o nível de gravidade da situação. A partir disso, ela oferece ferramentas para que o povo não entre em pânico, né? E essas ferramentas acabam desaguando em todos os 16 estados alemães e em todos os municípios também. Então, o que Hannover especificamente fez foi adotar as medidas propostas pelo governo federal, né? Por isso que eu digo, existe uma unidade, né? E a partir daí, circunstâncias específicas de cada cidade são tomadas conforme as decisões municipais, né? É importante que se diga também que Hannover, em comparação com Piracicaba, embora tenha mais ou menos a mesma população, logicamente é uma cidade muito mais estruturada, né? Então, assim, em termos de números de hospitais, né, números de profissionais da saúde, Hannover tem toda uma rede de metrô, né? Que une a cidade inteira, tem bonde, né? Então, assim, toda a infraestrutura em diversas áreas, incluindo a área da saúde, né? Então, assim, as medidas em Hannover foram tomadas, como eu falei, a princípio através de todas as diretrizes do governo federal, e a partir daí dificuldades e outras circunstâncias específicas, conforme forem surgindo dificuldades. Mas reitero que as coisas estão bastante em paz aqui, né? E a gente aprende, a gente vê como é possível passar por uma crise
sem pânico. Afinal, o pânico também é uma doença e, unido ao corona, é 2 vezes letal, né? Você sabe, Jean, uma preocupação que tem crescido entre nós é justamente com as comunidades mais pobres, né? Aqui em Piracicaba, as regiões, quer dizer, os bairros mais de periferia, mais distantes do centro. Como é que chega o atendimento lá? Não sei como é que é essa situação, como é que é a periferia de Hannover, etc., né? Mas essa é uma questão, porque é possível fazer o isolamento, para aqueles que têm uma moradia, né? Agora, nós vivemos no Brasil uma população muito grande que sofre com problema de moradia. A moradia, a questão habitacional é um problema histórico do Brasil, né? Vamos chamar o Vanderlei, porque ele vai trazer alguns dados e a gente vai, quem sabe, a partir desses dados, poder discutir melhor. O Vanderlei está entrando, né? Olá de novo, já estou de volta aqui. Então, eu comentei mais cedo alguns dados a respeito de outros países, e eu vou trazer um pouco para a região agora, para as pessoas se situarem de como que está o avanço da epidemia aqui na nossa região, né, com dados aqui de Piracicaba, algumas cidades próximas, e também dados de Campinas, né. Mas vamos começar primeiro, estou puxando aqui uma notícia do G1, notícia do meio da tarde, que já estamos com 10 casos confirmados aqui em Piracicaba, né, e Limeira, desculpa, acabei não colocando a tela para vocês verem aqui, né? 10 casos confirmados aqui em Piracicaba, e Limeira está com já tem 3 registros também confirmados, né? Tem aqui uns dados também do G1 em relação à região de Campinas. Veja que Campinas já tem 36 casos, não sei se dá para ver bem na tela aí, mas é onde tem o maior número de casos, e Campinas ontem registrou a primeira morte confirmada, né? Depois Valinhos, Paulínia, com 3 casos, Doveira, Itapira, Indaiatuba, 2 casos, mas Indaiatuba também investiga mortes, tá? Ainda não tem confirmação de mortes por coronavírus lá, mas, se não me engano, há 3 casos suspeitos de mortes provocadas pelo coronavírus. Então, dá para perceber claramente que a epidemia, sim, já está colocada na nossa região. Além disso, deixa eu me puxar aqui, onde é que eu estava? Cadê elas? Assim, aqui a nossa, que estava dizendo, em Indaiatuba, né, 3 mortes suspeitas, e aqui os dados do Brasil como um todo, nós já chegamos a 201 mortes no Brasil, né, com um total de 5.700 casos confirmados, segundo o Ministério da Saúde, tá? E esses dados, obviamente, estão crescendo a cada dia, como eu disse, a gente já chegou ao recorde de 42 mortes entre ontem e hoje, né? Então os dados estão crescendo bastante e lógico, a gente está próximo do epicentro aqui do Brasil, que é a cidade que tem o maior número de casos é a cidade de São Paulo. Nós estamos muito próximos a ela e, obviamente, a gente começa a sofrer esse impacto, né? Então, vou devolver aí, talvez, para o Jean, talvez pensar o seguinte, Jean, como que aí na Alemanha, como que os estados, as cidades se organizaram para impedir que, de repente, de um foco, você tivesse a epidemia se alastrando para outros, ou, se não impedir, pelo menos amenizar esse efeito que é o efeito explosivo da expansão da epidemia. Então, principalmente a questão do isolamento, do fique em casa mesmo, né? Essa é a primeira coisa. Agora, como fazer essa ideia do fique em casa de maneira inteligente? Bom, a Alemanha criou um sistema de telefonia, de atendimento médico por telefone, que vem funcionando muito bem, né? Por que esse atendimento é essencial? Porque a partir do momento que a pessoa começa a sentir os sintomas, se ela simplesmente entra em pânico, fica preocupada, sai correndo para o médico, e aí lá ela encontra mais 10, 15, 20 pessoas que também estão nessa situação, sentir algum sintoma, está preocupada, não sei o quê. Se das 20 pessoas que foram lá, uma pessoa de fato tinha, 19 não tinham, só estavam resfriadas ou alguma coisa assim, volta para casa as 20 contaminadas, não é mesmo? E então, qual que é a medida? Não vá no médico de maneira nenhuma. Primeiro, faça uma consulta telefônica, não é mesmo?
E eu passei por esse processo, né, porque algumas semanas atrás, eu contraí o vírus da gripe, que em grande chance de ter sido o próprio corona, né, e eu fui diagnosticado por telefone e foi pedido expressamente que eu não saísse de casa, nem eu, nem minha esposa, para que realmente não contaminássemos ninguém, seja com o vírus de gripe ou outro, né, e baseado em diversos critérios, como idade, focos, né, alguns focos na Alemanha, algumas cidades têm foco maior de vírus, e também, logicamente, o quadro de saúde da pessoa, baseado nesses critérios, a médica dá um diagnóstico e diga, fique em casa, ou então, no seu caso, chame a emergência e vá para o hospital com a emergência, enfim, ela vai fazer uma triagem e passar informação. Então, esse tipo de coisa que funciona bem e de maneira simples e inteligente, eu acho que foi decisivo para o sucesso do combate. Jean, muito importante esse seu relato, e quer dizer, criou-se toda uma estrutura para as pessoas, de fato, viverem o isolamento, né? E eu achei que essa sugestão, esse dado que você traz, fica aí como uma sugestão. Nós temos defendido a construção a organização de um grande comitê, né, que centralize, e agora você traz essa informação, quem sabe uma linha telefônica emergencial para atendimento, não sei como é que o poder público poderia equacionar isso, né? Mas há uma pergunta que apareceu aqui, feita pelo ex-prefeito Zé Machado, e a sociedade civil, Jean, como é que ela participou? Ela ficou de forma passiva? Não tem uma atuação mais ativa? Fala um pouco disso. Bastante ativa, eu tenho visto. O papel da sociedade civil. Tem sido bastante ativo a questão da solidariedade, né? Da civilidade, da concepção comunitária mesmo, né? Tem funcionado bastante bem, né? Eu tenho visto, por exemplo, um exemplo só, né? Nas portas do supermercado existem voluntários que ficam controlando a entrada das pessoas e dando álcool gel, espirrando álcool gel nas mãos das pessoas e na barra do carrinho que a gente empurra, e controlando a entrada também, porque não pode ter um número certo de pessoas que podem entrar no supermercado. São voluntários, né? Então, esse é um exemplo, né? Outro exemplo, eu vejo os grupos religiosos fazendo isso, né? A sinagoga da qual, uma das quais eu e minha esposa somos membros, se organizaram para fazer um serviço de emergência especificamente para as pessoas idosas que vivem sozinhas, né? E eu sei que as igrejas cristãs fazem a mesma coisa, eu vi também, certamente os muçulmanos fazem também, né? Então, esse tipo de comunidade, de ação comunitária, né, é essencial, e eu vejo acontecendo. Ô, Jean, fazer a Fabi Souza, ela faz uma pergunta aqui que, na verdade, eu já tinha formulado antes. Nós temos em Piracicaba uma realidade de comunidades bastante precárias, né? Há em Hannover comunidades que se assemelham ao que nós chamamos aqui de favelas, não? E se existem comunidades tão carentes, como é que tem sido feito o atendimento ali e a prevenção? Obrigado pela pergunta, Fabi. Realmente é uma boa pergunta, porque realmente isso é decisivo também e deve ser levado totalmente em consideração. A Alemanha praticamente não tem pobreza, né? Favela não tem nem de perto. E Hannover não tem pobreza, né? Então, assim, realmente esse tipo de desafio não tem que ser enfrentado aqui, né? E eu acho que o maior desafio
do Brasil e de qualquer outra região que possua uma parte da população pobre, né, ou realmente em déficit social, essa é o local que vai mais sofrer, né, e que mais deve ser, inclusive, olhado e cuidado pelos dirigentes, né, o que, mais uma vez, a gente não vê no Brasil, né. Então, eu deixo aqui meu apelo para que os dirigentes do Brasil, sejam federais ou governamentais ou municipais, né, estaduais ou municipais, olhem para aqueles que precisam ser olhados acima de tudo, que é o mais vulnerável, é o pobre e é o idoso, que já tem também um quadro de saúde não tão saudável, não tão salutar, e são essas pessoas que devem ser cuidadas, pois elas que precisam nesse momento. Então, essa ideia de cidadania e de olhar pelo próximo e cuidar daquele que precisa, cuidar do mais fraco. Jean, muito bem, as suas palavras são, assim, é aquilo que nós, né, também compartilhamos, né? Muito bom te ouvir. Oxalá nós possamos ainda construir um Brasil que tem uma economia forte, voltada ao desenvolvimento das pessoas, que daqui a pouco a gente também possa pensar um Brasil sem pobreza, né? Que todos tenham direito à habitação, a uma moradia digna. Eu vou voltar a palavra para você, Jean, para você... Na verdade, a gente vai fechando a live, né? E para você se despedir e fazer sua mensagem final. Tá bom, meu caro, muito obrigado pelo convite. Eu acho essencial que a gente troque informações sobre como os países estão lidando, né, com essa crise, em meio aos erros e acertos. E, no fim das contas, acredito que a lição, né, de tudo isso é que a vida deve estar acima de tudo, né? Acima de economia, acima de ganhos ou perdas financeiras, tudo isso será resolvido depois, né? Agora, uma vida que se perde, se perdeu, né? E esses números que na internet começam a virar algo normal, né? A internet tem esse problema, né? Pessoa checa, quantos morreram? Morreu mais tantos, morreu. Nossa, o número dobrou aqui, blá, blá, blá. São vidas, são pessoas, são mães, pais, filhos, vizinhos, crianças, idosos, né? Então, chega de alucinação, né? Eu não estou falando para o presidente, porque ele não vai parar de alucinação, porque ele não tem condição de parar, né? Ele tem questões psicopáticas. Eu estou falando para a população mesmo, né? Ponham a mão na consciência e vamos cuidar desse desafio, né, que o universo impôs ao mundo, né, e vamos fazer da melhor forma possível, e depois que passar isso, aí é reconstruir a economia, e o mais importante é sempre a vida. Então, um grande abraço a todos de Piracicaba, um grande abraço, Adelino, e tudo de bom para vocês. Jean, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que está tarde da noite aí, você fez o esforço, né? Obrigado por ter atendido ao convite de vir falar conosco. E nós, eu acho que aqui é um aprendizado, né? Olhar um pouco o que tem acontecido no mundo afora. E eu queria só fazer uma última reflexão, a partir até da contribuição do Jean, não é? Porque aqui no Brasil, nós passamos, talvez, em algum momento, achando engraçado algumas posturas da equipe governamental que vai negando, né, aquilo que a gente chama de negacionismo. Então, a gente começou a negar a ciência, né? Tivemos aí um desinvestimento, um bloqueio de dinheiro, né? O total desprestígio de professores e de cientistas, um corte violento nas bolsas de pesquisa no Brasil. E nós achávamos, bom, né, e a sociedade perplexa, né, no sentido de não reagir. Grupos, por exemplo, defendendo uma ideia, né, de terra plana, quer dizer, são leituras sem nenhum cabimento, né?
essa postura de transformar o ditador em herói, e alguém dizia, né, mas é a liberdade de expressão, né, como se a história pudesse ter um nível de subjetividade tal que cada um interpreta como quer, né? A gente sabe que não é assim. E agora a gente chegou num momento drástico, dramático, né? Porque a postura de negar a pandemia é colocar em risco, né, tantas vidas de brasileiros. Então, isso é inadmissível, né? Não é uma questão de opinião, não é mais uma questão de subjetividade, né? É preciso encarar os fatos, o Jean traz esse relato de forma muito precisa, né? E é preciso olhar com seriedade o que tem acontecido. A nossa preocupação com Piracicaba, com o estado de São Paulo, que é o epicentro de tudo isso, preocupação com o Brasil, quer dizer, é preciso medidas urgentes, é preciso medidas fortes, né? É preciso que a sociedade civil ela se mobilize, não para pedir o final do isolamento, mas para criativamente apresentar soluções de solidariedade, de combate. A gente sabe de muitas instituições, já falamos aqui do Instituto Federal, que tem usado toda a sua estrutura para a produção de máscaras, né? E outras universidades, a gente pode trazer aqui depois, ilustrar com tantas outras iniciativas, que devem ser equacionadas pelo poder público e articuladas para que elas tenham uma maior eficácia, né? Eu vou terminar convidando vocês para continuar dialogando conosco. Amanhã, de modo particular, nós vamos conversar com a Fernanda. Fernanda é uma advogada e que é uma ativista, uma pesquisadora que tem trabalhado na questão dos direitos indígenas. E ela vai trazer uma situação que é a questão das comunidades indígenas, né, principalmente os Chavantes, nesse momento de pandemia. Pode parecer um tema distante da nossa realidade em Piracicaba, mas o grande tema dessa pandemia, talvez o que é o grande princípio que deve emergir, é o princípio da solidariedade. Então, nós vamos conversar com a Fernanda e vamos entender um pouco mais quais são as formas, né, de mobilização. Inclusive, ela está mobilizando uma vasta campanha, né? Convido vocês amanhã às 19 horas. Na quinta-feira, nós estaremos com o ex-senador Eduardo Suplicy, e o Suplicy vai nos ajudar a entender um projeto que ele acalentou, que ele defendeu ao longo da sua trajetória toda, né? Que é o projeto da renda básica, a renda cidadã. Então, peço, né, que vocês continuem conosco, acompanhando, discutindo, sugerindo. Uma boa noite, por enquanto, se cuidem, né? Vamos viver essa perspectiva do isolamento com muita solidariedade, para que todos nós, piracicabanos, consigamos sobreviver com saúde, né, e construir uma sociedade cada vez mais voltada para o próximo, né? Uma boa noite, um abraço a todos.